Olá, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Câmara do Rio conclui as audiências públicas sobre o novo plano diretor. Encontro de hoje fez uma revisão de todas as discussões ocorridas até aqui. Vereadores aprovam um projeto que obriga clínicas e pet shops a informarem à delegacia os casos de maus-tratos aos animais. E uma lei aprovada na Câmara do Rio cria o programa de apoio aos parentes e cuidadores de pacientes com Alzheimer. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da audiência pública realizada nesta quarta-feira na Câmara do Rio, que fez uma revisão das discussões com moradores e representantes da Prefeitura sobre o novo plano diretor. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. Vamos assistir? Na pauta, um balanço das 17 audiências territoriais que aconteceram em vários bairros da cidade, ouvindo as reivindicações e as propostas dos moradores, dos representantes de órgãos públicos e da sociedade civil. A gerente de macroplanejamento da Prefeitura, Valéria Razan, lembrou que o plano é um projeto de lei complexo e destacou 7 pontos chaves, entre eles a outorga onerosa e a demanda por uma cidade autossustentável. Já o representante do IBAMA, Henrique Barandier, falou da pesquisa que está sendo realizada pelo Instituto. Nós fizemos uma enquete, na verdade, uma consulta assim, à população sobre questões, né, que mais lhe afligem em relação à cidade, dos problemas, etc., com o objetivo de subsidiar os vereadores na análise do projeto de lei. A gente está ainda consolidando resultados, mas algumas questões elas aparecem muito claramente na pesquisa, né, como as questões relacionadas a transporte, mobilidade, ao saneamento e alguns outros temas que afligem aí o dia a dia da população. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Augusto Ivan Freitas Pinheiro, destacou a dedicação da Câmara Municipal de ampliar a participação da população nas discussões do novo plano diretor, que valerá para os próximos 10 anos. A dedicação dos técnicos e também da Câmara de Vereador, no sentido de expandir as possibilidades de envolver a população em decisões que influenciam diretamente sobre a sua vida. Essa foi a última audiência pública de uma série de 26 realizadas ao longo dos últimos meses, entre elas 17 territoriais. A Comissão Especial do Plano Diretor esteve em várias regiões da cidade para entender as características de cada bairro e ouvir as demandas da população em setores como mobilidade urbana, revitalização de áreas degradadas, saneamento básico e proteção ambiental. Acho que as audiências foram muito produtivas, satisfatórias. Todas as divergências de opiniões, todos os embates e todas aquelas observações que foram colocadas por quem vive o dia a dia de cada área, de cada região, de cada bairro, vai estar servindo agora de base para a gente fazer as nossas avaliações e ajudar a aperfeiçoar esse texto do projeto do plano diretor. Esse projeto vai ser o mais importante que nós vamos votar nessa legislatura e é o que vai nortear as nossas políticas públicas pelos próximos 10 anos. Ao longo desse processo de discussões, a Câmara Municipal criou uma enquete para interagir com o morador da cidade sobre a elaboração do novo plano. A maior novidade de todas foi uma enquete mesmo do site que recebeu diversas propostas que podem gerar emendas que possa modificar o projeto, poder qualificar o projeto na interação com a população, trazendo de fato a realidade que a população vive no seu bairro e que vai integrar a cidade como um todo. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade complexa, né, e que tem uma discussão ampla de cada bairro com esse significado. Cada bairro tem a sua essência, né? A essência do turismo, a essência da indústria, a essência ambiental. Então, essa escuta da população, como eu disse, integrando com a técnica é fundamental para que a gente possa fazer o melhor plano diretor e que a cidade cresça de forma ordenada e que possa ter geração de empregos, possa ter mobilidade urbana, pode ter a discussão também na realidade do transporte da cidade. Acho que é fundamental essa interação.
Terminadas as audiências públicas, o projeto do Executivo entra na fase de recebimento de emendas para em seguida ser analisado e votado em plenário. A gente tem agora um desafio gigante, que é consolidar as contribuições que a gente recebeu nas audiências e amplificar a participação dos vereadores na consolidação das emendas. É sistematizar tudo que nós ouvimos, tudo que nós pensamos para aperfeiçoar o texto que foi enviado para a Câmara pelo Poder Executivo. O próprio Poder Executivo já anunciou que vai apresentar emendas, ou seja, então é um trabalho de pegar tudo o que foi feito até agora e traduzir numa linguagem que isso se traduza, portanto, na lei, na forma da lei. É um desafio difícil, mas que nós precisamos fazer isso, inclusive continuando com participação popular, para que a gente possa aperfeiçoar e a lei possa servir de fato o que ela precisa, melhorar a vida do carioca. E a gente continua falando sobre o novo plano diretor. Moradores de vários bairros vivem a expectativa de que as mudanças na regulamentação urbanística da cidade possam proporcionar uma qualidade de vida melhor. 16 áreas de planejamento foram palco de audiências públicas territoriais. Zonas turísticas, áreas rurais, bairros às margens da Avenida Brasil. Nada escapou do olhar da Comissão Especial da Câmara do Rio, que tem o desafio de, na revisão do plano diretor, contemplar cada área da cidade. Os problemas são muitos. As maiores reclamações são nas áreas de meio ambiente e transportes. O meio de transporte nosso é precário. Para quem precisa de ir daqui para a cidade, por exemplo, tem muita dificuldade, porque você não tem conforto nenhum. O intervalo dos ônibus é bem grande. Tem às vezes que a gente fica na mão. Se perder um ônibus, só daqui a 50 minutos ou uma hora para poder ter uma alternativa melhor. Eu, por exemplo, moro ali na Rio Morto, na estrada do Rio Morto. E a gente só depende das vans, entendeu? Porque o ônibus ali demora muito para passar. As linhas aqui estão cada vez mais escassas, né? Muitos números de ônibus foram reduzidos, inclusive um que vai ao 906, linhas que estão cada vez mais extintas. Quando tem chuva, às vezes não precisa nem ser muito forte. Essa região alaga constantemente. O plano diretor é um instrumento que vai definir o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. O projeto do Poder Executivo tem como objetivo proporcionar o adensamento populacional em regiões com boa infraestrutura de transporte de média e alta capacidades, como as estações de trem e metrô, e onde se concentram os postos de trabalho. O centro da cidade é um desses locais. Outro desafio é conciliar o potencial construtivo de algumas regiões, sem que isso signifique prejuízo para o meio ambiente. Para os moradores, a revisão do plano diretor é a grande oportunidade de se ter uma cidade ainda mais maravilhosa. Essa política de trazer realmente o plano diretor, ela tem que somar com as nossas necessidades, né? O que precisa é o poder público ordenar e estar presente. A gente tem que melhorar cada vez mais, né? Os próximos 10 anos estão logo aí. E a Câmara Municipal está acompanhando de perto para que o Rio fique ainda melhor. E o prefeito Eduardo Paes confirmou hoje pelas redes sociais que o Carioca vai ter transporte por ônibus e BRT de graça no segundo turno da eleição, no dia 30. Assim, ele repete a iniciativa adotada no primeiro turno, quando os eleitores também não pagaram as passagens. E você vai ver depois do intervalo. Lei aprovada por vereadores do Rio cria o programa de apoio aos parentes e cuidadores de pacientes com Alzheimer. Um projeto aprovado esta tarde na Câmara do Rio vai obrigar pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários a informar a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente os casos de maus-tratos aos animais. Veja como foi a sessão extraordinária desta quarta-feira. O Parlamento aprovou 25 projetos em segunda discussão. Entre eles, o projeto de autoria do vereador Carlo Caiado, que dá nome de Maria Hilda Pinto dos Santos a um logradouro na área de planejamento 5.4 do município. O de autoria do vereador Dr. Gilberto, que trata sobre a obrigatoriedade dos pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários de informar a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente quando constatarem indícios de maus-tratos aos animais. E o de autoria do vereador Raimon, que tomba provisoriamente, por interesse histórico e cultural, o Teatro Princesa Isabel, no Leme. A cidade do Rio de Janeiro respira todas as linguagens culturais
Lembrar que a cidade do Rio de Janeiro, quando tomba por interesse histórico e cultural o Teatro Princesa Isabel, no bairro do Leme, através aqui da Câmara Municipal, ela sinaliza, a Câmara sinaliza para a cidade que valoriza a cultura. Então, quero aqui agradecer a cada vereador e a cada vereadora e dizer da importância de a gente democratizar cada vez mais e sempre mais os espaços que promovem cultura, que diversificam a cultura, que entendem o teatro como uma linguagem sociopolítico transformadora para a nossa sociedade. Projetos que incluem datas especiais no calendário oficial da cidade também foram aprovados em segunda discussão. Entre eles, o Dia de Conscientização contra o Racismo Religioso, o do aniversário do bairro de Inhonhaíba, o do bairro do Jacaré, o do Campo Grande Atlético Clube e o que inclui a Semana de Combate ao Etarismo, o preconceito contra as pessoas mais velhas. De autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que institui a campanha de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência, também foi aprovado em segunda discussão. Outra proposta aprovada pelos parlamentares é a que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio o Bar do Osvaldo, de autoria dos vereadores Felipe Michel, Marcelo Ará, Carlo Caiado, Marcelo Diniz, Chagas Bola e Átila Nunes. Uma doença degenerativa que ataca principalmente idosos, prejudicando funções cerebrais como memória e comportamento. Além do paciente, o Alzheimer atinge também a família, que fica muitas vezes desamparada. Agora, uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores cria o programa de apoio aos parentes e cuidadores dessas pessoas, garantindo direitos como atendimento, orientação e distribuição de remédios na rede pública de saúde. Maria Aparecida tinha pouca informação sobre a doença quando recebeu o diagnóstico de Alzheimer da mãe. Há 15 anos, ela percebeu alguns sinais e pensou que era uma situação passageira, mas descobriu que a doença era progressiva e sem cura. Ela tinha uma autonomia, uma independência, tanto financeira quanto física, muito grande, e de repente ela começou a se sentir perdida, né? E aí ela entrou em depressão, aí ela concordou em ir ao médico, porque é outra dificuldade, é concordar em ser levada ao médico. Ela sabe que a pessoa sabe que tem alguma coisa errada com ela e não quer escutar. Juana Labres, psicóloga, também cuidou da mãe por muito tempo. Hoje ajuda outras famílias nas redes sociais. Passamos por pneumonia, infecções urinárias, várias internações. Ela parou de andar, parou de falar, parou de ler. Não comia mais sozinha, não conseguia ir mais ao banheiro sozinha. Ficou acamada. Mas ela reconhecia o amor de uma filha que ficou do lado dela esse tempo todo. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta prioritariamente pessoas acima dos 65 anos de idade. O dano está relacionado à memória, à linguagem e à percepção do mundo. Isso provoca alterações no comportamento, na personalidade e no humor do paciente. Os sintomas podem ser divididos em 3 fases: leve, moderado e avançado. Vai desde esquecimentos constantes a dificuldades de realizar tarefas complexas. Esse paciente que esquece fogo ligado, sai na rua em caminhos que ele sempre fez durante anos e se perde no decorrer desse caminho, não consegue lembrar de pessoas, precisa de um tempo para lembrar que a filha é a filha dela, confunde a filha com a irmã, sempre com esse pensamento voltado para o passado, é um paciente que chama bastante atenção. E uma coisa que eu observo é que os pacientes que têm esse déficit de memória mais acentuado, geralmente a família traz e o paciente se nega, ele diz que ele não tem nada, ele não sabe nem porque ele veio à consulta. Esse geralmente está acometido. O drama de pacientes e parentes já foi retratado no cinema. Mas existem opções de tratamento, reabilitação cognitiva, terapia ocupacional que podem ajudar a melhorar a qualidade
de vida por mais tempo. A prevenção é comum, né, a qualquer outra doença, é você fazer bons hábitos, né? Levando-se em consideração que ninguém quer morrer cedo, todos nós vamos ficar velhos. Então, no decorrer dessa viagem, até a gente chegar à nossa terceira idade, a gente deve fazer boas escolhas, né? Mantendo a glicose no nível bom, não ser hipertenso, alimentos mais naturais possíveis, ter boas noites de sono e atividade física. Se eu tivesse que dar um único conselho, a atividade física é extremamente importante para a saúde do cérebro. Uma lei aprovada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro cria o programa de orientação, apoio, atendimento aos familiares e cuidadores dos portadores de Alzheimer. Com isso, estão garantidos os diferentes atendimentos nas unidades básicas de saúde, além de facilitar a distribuição de medicamentos e também promover programas de orientação, treinamento e apoio assistencial. Será criado um banco de dados para o cadastramento e controle dos pacientes portadores da doença, para diagnosticar os casos já existentes e futuros para acompanhamento. A pessoa ter nos postos municipais, o profissional médico que realmente conheça a doença, já vai ser um grande avanço, né? E dali encaminhar, eu li aqui que vai ter atendimento fonoaudiólogo, psicológico, psiquiátrico, fisioterapeuta, isso é o tratamento ideal. E é importante, com esse projeto de lei, nós darmos amparo, proteção, esclarecimento, suporte para que esse paciente e essa família possam passar por esse momento tão difícil da vida, esse momento tão conturbado, com a presença do poder público. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje falando sobre o passinho, a dança dos sonhos. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.